Oi, Luano, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Que bom que a gente se viu essa semana, eu acabei fazendo aquela live rapidinho e aí acabei entrando também de ratão na live do professor Giovanni, né? E foi muito legal pegar vocês de surpresa, eu estava com muitas saudades. Por mais que a gente se fale lá pelo grupo, não é a mesma coisa, né? Bom mesmo é a gente olhar um pro outro e saber, né, abraçar, ficar perto um do outro. Eu espero que tudo isso passe logo e a gente acabe se encontrando, tá? Não só eu, né? Tô com todo mundo. Pessoal, é o seguinte: nós terminamos a apostila, mas estamos ainda com um conteúdo no caderno de atividades que é o adjunto adnominal. O adjunto adnominal, por mais que nós tenhamos falado sobre ele, talvez ele não tenha sido pontuado, né? E eu gosto sempre de trabalhar com os contextos nos quadros, né? E aí, geralmente, a gente faz aquele resumo, vocês copiam no caderno, a gente vai à atividade, depois vai para o caderno de atividades. Dessa vez, por conta de tudo isso que está acontecendo, nós não tivemos a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu vou retomar o adjunto adnominal do seu caderno de atividades, tá bem? E depois, em seguida, vocês vão fazer as atividades relacionadas ao adjunto adverbial, adjunto adnominal, me perdoe. O adjunto adnominal está na página 19. Mas o que é um adjunto adnominal? Adjunto adnominal é um termo da oração que tem como função caracterizar ou determinar o substantivo. Geralmente são os artigos, os numerais, os adjetivos que junto com esse nome, né, eles acabam dando uma função para este nome. Então, exemplo, as folhas de papel branca são usadas para cartas. Então, qual é o nome? Folhas de papel, né? O nome é papel. O que está junto com este nome? As folhas e branca. Então, as folhas e branca vai receber o nome de adjunto adnominal. Por quê? Porque eles estão juntos, do lado, né? Emparelhado com o substantivo papel, tá certo? Então, dentro desse contexto, a gente vai ver que o adjunto adnominal, ele tem a função de acompanhar o nome. Como assim acompanhar o nome? Estabelecer com esse nome algumas relações de explicação ou de caracterização, tá? Quem pode funcionar como adjunto adnominal? Os adjetivos podem funcionar como adjunto adnominal, as locuções adjetivas, os artigos, os pronomes indefinidos, possessivos, demonstrativos, os numerais, tá? Esse quadrinho que está na página 19 vai mostrar para vocês quem é que pode funcionar como adjunto adnominal. Lá na página 19, vocês vão ter as atividades 1, 2, né? E as demais das páginas 20 e 21. Vou tentar fazer algumas com vocês. O primeiro exercício diz, né, de um texto que diz assim: na expressão, logo no primeiro capítulo, as crianças não estavam na praia. As crianças estão na praia e recebem uma trágica notícia. Você tem que identificar quais são os adjuntos adnominais que estão presentes dentro desse contexto. Primeiro capítulo. Então, qual é o nome? Qual é o substantivo? É capítulo. O que está junto com ele é o primeiro, numeral. As crianças. Qual é o substantivo? Crianças. O que está junto com ele? O artigo as. Uma trágica notícia. Qual que é o substantivo? Notícia. O que está junto com ele? Uma e trágica. Tá certo? Então, primeiro, as e uma e trágica tem a função de termo da oração chamado adjunto adnominal. Na número 2, estudos e experiências diárias sugerem que a maioria de nós, depois de inflar os pulmões ao máximo, não consegue manter a respiração presa por mais de 1 minuto em média. Tá certo? Aí a pergunta é: qual é o adjunto adnominal em estudos e experiências diárias? O adjunto adnominal é diária, porque é ele que está caracterizando o contexto de experiência, ok? Número 3. Os alunos durante o recreio comeram bolo e sorvete de chocolate. Qual é o adjunto adnominal de bolo e sorvete de chocolate? É a expressão de chocolate, que está caracterizando o bolo e o sorvete. E também está dando aqui, dentro desse contexto, uma ambiguidade, porque a gente não sabe se o bolo é de sorvete de chocolate ou se o bolo e o sorvete, os dois, são de chocolate, tá? A pergunta letra B diz exatamente sobre isso.
Essa frase é ambígua. Você sabe explicar por quê? Sabe, né? Lógico que sabe, vocês sabem tudo. Então diz assim: é possível pensar que nós estamos diante de uma ambiguidade que não se sabe se só o bolo é de chocolate, né? Se o bolo é de outra coisa e o sorvete é de chocolate. Então a gente não sabe se o bolo pode ser de outro sabor e o sorvete é de chocolate, tá? É essa a ambiguidade. Vocês têm que escrever isso aí. Letra C. Trocando apenas a ordem das palavras, como você faria para resolver a ambiguidade dessa frase? Então você colocaria assim: os alunos, vírgula, durante o recreio, vírgula, comeram sorvete de chocolate e bolo. Aí você já classificou que o sorvete é de chocolate, tá bem? Os alunos, vírgula, durante o recreio, comeram sorvete de chocolate e bolo, tá? O bolo aí, neste caso, pode ser também de outra coisa. Mas aqui eu tenho especificamente que o sorvete é de chocolate, tá? Leia a frase da letra C. Trocando apenas, a gente já fez essa. Você vai colocar, então, que é apenas, né, o sorvete que é de chocolate. Número 4. Leia as frases a seguir. Juca foi até a casa de Marcos para ver sua querida mãezinha. Qual é o núcleo e os adjuntos adnominais da expressão sua querida mãezinha? O núcleo é mãezinha, que é a palavra mais importante. Quais são os adjuntos adnominais que acompanham a palavra mãezinha? Sua, vírgula, querida, tá? Então, eu tenho um pronome e tenho um adjetivo. Essa frase é ambígua. E por quê? Tá dizendo que a frase é ambígua. A frase é ambígua porque, gente, eu não sei de quem que é a mãe. Se é do Juca ou se é do Marcos. Letra C. Qual foi a causa da ambiguidade? O pronome sua. Os pronomes, geralmente, os pronomes possessivos, eles causam ambiguidade na frase. Eu não tenho certeza, nunca às vezes numa oração em que aparece o pronome sua, eu não tenho certeza se ele se refere a quem está falando, ou com quem a pessoa está falando, ou do que a pessoa está falando. É por isso que gera uma ambiguidade, tá? Os exercícios da página 21 estão relacionados ao texto do MEC, né? E o exercício número 5 tem como resposta a letra A e a letra C, visto que a explicação da letra A é que é um artigo e ele está funcionando como adjunto adnominal, e a letra C também funciona como adjunto adnominal. Os outros termos não. A número 6. Em corpo decente tem C. Letra A, o artigo o funcionando como adjunto adnominal, né? E a letra C, o adjetivo docente funcionando como adjunto adnominal. Os outros também não funcionam como adjunto adnominal. Eles têm outras classificações sintáticas, tá? Mas não são adjuntos adnominais. Número 7. O ministro da pasta tem C. A letra B, o artigo o funcionando como adjunto adnominal, e a letra D, a função adjetiva da pasta funcionando como adjunto adnominal. Se a gente for observar, todas essas funções que aparecem aí no exercício 5, 6 e 7, ou o artigo ele especifica ou o adjetivo caracteriza. É por isso que eles têm a função de adjunto adnominal. Na página 21, de olho na origem da notícia, depois da leitura do texto, você vai responder a questão número 8. No texto lido, funcionam como adjuntos adnominais as seguintes palavras e expressões. Letra A, essa. B, do papai. C, e G, tradicional. Tá bem? Para ajudar vocês aí, porque eu sei que vocês estão com a bagagem lotada de conteúdo, né? Mas vamos lá, então, no exercício da página 22, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 9 e 10, para a gente conferir o gabarito depois, tá bem? Pode fazer e me chamar lá no grupo que eu ajudo vocês a fazerem a resolução. A página 23, 24, 25, 26, 27 já estão prontas, tá? As outras questões que são relacionadas ao caderno de atividades, vocês devem terminar, porque toda a matéria do caderno de atividades, ela está colocada ou no caderno de vocês, ou nos momentos da aula aí, e eu já adiantei esse conteúdo para as provas, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos terminar o caderno de atividades para começar o volume 2 da apostila, da outra apostila, tá bem? Então, qualquer situação que vocês tenham dúvida, pode me chamar no grupo, a gente está sempre conversando lá, e aí eu vou mandando áudio e vou orientando vocês
até vocês fazerem todo o caderno de atividades. Falta, eu acho que 1 ou 2 unidades, com essa uma faltavam 3, eu acredito que falta 2 unidades agora, coisinha bem fácil, 4 páginas, e aí já termina, tá? Qualquer coisa me chame e a gente vai conversando. Um abraço para vocês e tchau!